Espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma aula e o tema de hoje, eu gosto de conversar sobre ele. Afinal, eu vejo que ele não é tão claro assim, por mais básico que seja, para todo mundo que atua no mercado tributário. Durante reuniões, durante conversas, durante até mesmo apresentações, palestras, enfim, são diversas as ocasiões, eu me seguro, eu respiro, eu conto até 3, mas você que é meu aluno não vai cometer, digamos assim, esse equívoco ao denominar adequadamente o que é uma restituição, o que é um ressarcimento e o que é uma compensação. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Por mais óbvio que isso seja, principalmente na restituição e no ressarcimento, isso não está tão claro assim, mas você que é meu aluno, você que me acompanha, e eu já vou pedir o seu like no vídeo. Por que eu faço isso? O algoritmo do YouTube entende que o tema é relevante e ele entrega para mais pessoas. Fazendo isso, são mais pessoas que nós conseguimos ajudar, levar conteúdo de qualidade, se inscrever no canal. Muitas pessoas que nos acompanham não são ainda inscritos. Eu mesmo sou uma pessoa que acompanha canais e não era inscrito até eu ter o meu canal e saber da importância que é. Então a primeira coisa, quando eu gosto de um conteúdo de uma pessoa, eu vou lá, clico no se inscrever, ativo o sino de notificação, deixo o like. Modalidades de recuperação tributária. Eu gosto desse tema quando eu falo lá, por exemplo, eu já fiz agora recentemente, administrativo e judicial. Vamos entender melhor, vamos deixar isso mais claro, vamos abordar com mais precisão, até mesmo porque vários elementos que eu trabalho dentro dessa temática, eu consigo ajudar você lá quando estiver sentado com o empresário e que ele bater na mesa, falar alto, levantar: e aí, doutor? Ou você, isso aqui é arriscado, não é? Eu vou fazer administrativo ou judicial. Então, te preparar já para trazer com mais clareza esse assunto, porque eu vejo ainda que muitas reuniões e apresentações os profissionais perdem a oportunidade por não estar tão preparados assim. Dentro das modalidades de recuperação tributária, eu vejo que ressarcimento, restituição, compensação tá tudo numa salada só, tá tudo muito uau, nós vamos aqui compensar, ressarcir, restituir. Calma, então vamos lá, vamos entender esse negócio. O que é uma recuperação tributária? Então, recuperação tributária é você fazer um trabalho e, caso identificado que a empresa pagou um tributo ou deixou de se apropriar de um crédito, você ir lá e executar esse trabalho. Importante salientar que há possibilidades que são administrativas. E quais são as oportunidades administrativas? São aquelas que não há necessidade de uma discussão judicial. São aquelas que a empresa já tem segurança profissional, tecnicamente, para executar, sabendo que se a Receita fiscalizar, ela já vai identificar que aquele ponto está pacificado e é um direito indiscutível do cliente. Então, administrativo é isso, é você entender que as oportunidades que foram ou um tributo pago a mais, ou um crédito deixado de ser recolhido, já foi pacificado, é líquido e certo. Judicial é aqueles pontos que o nosso sistema tributário ele é revestido de muito debate, discussões e que acabam nas últimas instâncias, STJ, STF. Esses caras determinam matéria infraconstitucional STJ, constitucional STF, última palavra. Então, você precisa aguardar para quando e caso possa fazer esse levantamento, seja com a total e máxima segurança. Então, temas que ainda não estão definidos, eu aguardo uma definição e eu recomendo, procure o seu advogado e faça isso de maneira judicial, risco muito pequeno. O seu advogado vai saber te orientar que a modalidade processual que ele vai ingressar reduz totalmente o risco, enfim, não quero entrar nesse assunto agora, mas eu recomendo sempre apostar. Falei muito na aula anterior. Então, essas são as duas esferas
de recuperação tributária. E elas resultam na operacionalização. Ganhei o direito, ou identifiquei que eu tenho dinheiro aqui. Entre identificar um diagnóstico, ganhar um processo, transitou em julgado, ou seja, ele passou por todas as etapas do Poder Judiciário, e de fato isso virar dinheiro no meu caixa, eu preciso de um procedimento. Não é automático. Ganhei, tim, cassino, caiu na conta. Não, precisa de um processo para materializar aquele direito que eu conquistei. Então, no âmbito administrativo e até mesmo judicial, o que acontece? Vamos pensar assim, ó, âmbito judicial. Grande parte das ações são discutidas em sede de mandado de segurança, grande parte, não estou dizendo todas, por conta que há um risco financeiro menor para o cliente caso o tema seja desfavorável para o contribuinte, que não tem que recolher a sucumbência, que é todas as custas e honorários da parte contrária, que isso pode ser terrível, um custo, dependendo do valor da ação, gigantesco. Algumas não podem ser nessa modalidade, mas vamos pensar que as grandes teses são discutidas em sede de mandado de segurança. E no final, quando você tem o trânsito em julgado favorável aos contribuintes, você precisa fazer aquilo que tradicionalmente é chamado no direito de liquidação de sentença, é dar valor ao processo, e no caso, quando envolve matéria tributária, o trânsito em julgado, é você fazer um processo de cálculo, dizer o quanto é, porque no processo foi discutido o direito e não valores, e fazer um protocolo perante a Receita Federal, lá no e-processo, ECAC, e-processo, ingressando, subsidiando, anexando todos os documentos necessários, cópia de contrato social dos representantes da empresa, a certidão de trânsito julgado, comprovante de desistência da execução do título executivo, e após um prazo de 30, 60, 90 dias, a Receita avalia todos os documentos. Lembrando que a Receita aqui ela não vai fazer juízo de mérito, porque o mérito é lá no processo judicial, ela vai fazer uma análise se o checklist está completo. Inclusive, estando completo, ele emite um parecer dizendo o seu crédito está disponível para compensação e você fica, durante um prazo de 5 anos, alerta que se eu quiser ver esse cálculo, eu vou pedir. Nesse momento eu não valido o cálculo, não estou dizendo que o seu cálculo está certo, estou dizendo que o seu processo cumpriu com os requisitos para habilitar. Então, quando eu ganho um processo judicial, eu posso pedir dinheiro, que aí vira um precatório e entra na fila de pagamento, vai entrar na conta, e grande parte das empresas pede para fazer a compensação, que é uma das modalidades de materializar o direito da recuperação tributária. Inclusive, ela é uma das possibilidades lá do 156, se eu não me engano, do Código Tributário Nacional, de extinção do crédito tributário. Como extingue? Eu pago dinheiro ou eu pego um direito que eu tenho, um crédito, e compenso. Então, eu fiz uma análise aqui dentro da minha empresa e vi que eu não paguei, que eu paguei PIS e COFINS sobre ICMS que eu não deveria ter pago. Já está pacificado, já tem até lei que diz que eu não preciso pagar. O que eu faço agora? Eu faço um trabalho de recuperação tributária. Esse valor que eu tenho de direito, que eu paguei mais que deveria, eu posso compensar. O que é compensar? Todo mês eu pago 100 mil reais, PIS, COFINS. E aí eu identifiquei que eu paguei nos últimos 5 anos 200 mil reais a mais. O que eu faço? Eu faço o trabalho, retifico as obrigações acessórias, então eu identifico as notas fiscais que foram recolhidas a maior, reajusto a base, retransmito a declaração inerente ao FD Contribuições, vou lá na minha DCTF, que é a documentação, que é a declaração que informa para a Receita Federal todos os pagamentos de tributos federais, e digo, olha, eu não tenho que pagar, que eu não deveria ter pago isso, eu pago isso. Com isso vai te gerar um crédito na conta corrente, porque o sistema vai entender que o SPED diz que você tinha que pagar isso, você pagou isso, mas agora diz que você tem que pagar menos e você comprovou aqui através dessa declaração que é menos, e vai te gerar um saldo em conta corrente. Esse saldo em conta corrente você pode compensar, que é fazer o quê? Cara, esse mês eu vou pagar 100 mil, mês que vem 100 mil, 2 meses
eu uso esse crédito e preservo o meu dinheiro em caixa, ou seja, eu ganhei dinheiro porque eu não tirei valores para quitar, adimplir esse tributo. Ou seja, isso se tornou um processo de recuperação e a materialização do crédito veio através da compensação. Sempre que eu tiver pagamento de tributo a mais, seja porque eu ofereci uma base de cálculo superior à devida, como por exemplo esse caso, a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS, quem não excluiu, ele ofereceu uma base de cálculo superior àquela que eu deveria e com isso resultou em um pagamento de tributo maior. Eu deixei de tomar um crédito, eu não tomei o crédito de PIS e COFINS sobre os fretes nas compras de mercadorias tributadas que a lei diz que eu posso tomar. O que aconteceu? Eu, por conta de não ter tomado um crédito, eu recolhi mais PIS e COFINS, falando não cumulativo. Por quê? Porque no não cumulativo eu somo total de créditos, total de débitos e a diferença quando os débitos são superiores eu pago. Se eu não tomei um crédito aqui, significa que eu também paguei mais lá. Então sempre que eu ofereço uma base de cálculo superior à devida ou deixo de tomar, me apropriar de algum crédito permitido pela legislação, eu pago a mais um tributo. Quando eu digo pago, é pago mesmo, é ir lá e adimplir. Então apurei R$100 mil esse mês de PIS e COFINS. E eu, por exemplo, paguei, mas eu não deveria ter pago 100, eu deveria ter pago 92, porque eu não excluí o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Então, uma das possibilidades também é esse valor, que é o mesmo procedimento da compensação, retifica a obrigação acessória principal, retifica a DCTF que diz que eu paguei 100, era 92. Esse saldo que vai gerar em conta corrente, esses R$8 mil desse um mês, eu posso compensar, como eu falei, pagar o tributo com o meu próprio dinheiro em meio de crédito, porque aí a Receita está me devendo. Faz sentido? Eu paguei mais que deveria, agora a Receita me deve, eu devo para ela. Eu faço aqui aquele chamado somebody love, eu faço aqui um bem bolado, eu faço aqui um encontro de contas, eu faço aqui uma compensação. Mas eu posso também pedir para a Receita Federal devolver esse dinheiro. Devolver mesmo, depositar na conta corrente do contribuinte. Isso se chama restituição. Restituição significa sempre que houver um pagamento. Marcos, dá para restituir se não tiver pagamento? Não dá. Porque o nome é restituição, eu só restituo aquilo que eu paguei. Então, nesse mesmo caso, se a empresa tivesse apurado R$100 mil, mas não pagou por um problema financeiro, e depois ela identifica que não era R$100 mil, era 92, ela pode fazer um pedido de restituição? Não, não pode. Restituição tem que ter na mente. Restituir tem que ter pagamento. Então, nesse caso, ela pode fazer um trabalho de reduzir a dívida, mas não restituir. Não posso pedir dinheiro de volta daquilo que eu não paguei. Entendeu? Então, compensação, tem um dinheiro com a Receita, eu devo para a Receita me deve, eu faço um compensado. Restituição, a mesma situação. Paguei um tributo a mais porque não tomei um crédito que poderia ou porque eu ofereci uma base maior. Esse valor que a empresa tem lá no ECAC, guia paga, eu posso restituir, pedir de volta a Receita. Esses R$8 mil eu não quero compensar. Me devolve, quero em dinheiro. E eu já vou falar como você faz isso. E o ressarcimento, porque compensação até que o pessoal entende bem. Mas restituição e ressarcimento é o samba do crioulo doido. É hipótese de ressarcimento é restituição, hipótese de restituição é ressarcimento. Então, ressarcimento é diferente. Ressarcimento, ele vai de encontro com tudo o que eu falei sobre restituição. Ressarcimento não exige pagamento. Ressarcimento é uma modalidade de devolução de valores de tributos pelos contribuintes, principalmente por conta de benefícios fiscais. Por exemplo, quem exporta? Quem exporta possui aí uma preservação constitucional tributária, que é o seguinte: desonerar a cadeia de exportação. Quem exporta não paga PIS, não paga, regra geral, ok? Não paga PIS, não paga COFINS, não paga IPI, não paga ICMS. Mas o que acontece? Esse cara, se ele, por exemplo, não importa através de um drawback, tem uma aula de drawback, que você desonera os tributos das aquisições, o que vai acontecer? Não cumulatividade, toma o crédito,
nas aquisições, mas eu não tenho débito na minha saída. Vai acontecer o quê? Eu vou começar a gerar um resíduo tributário aqui, um acúmulo de créditos tributários que nunca serão utilizados. E isso acaba gerando um custo financeiro para o exportador, por exemplo. E aí, o que o legislador pensou? Nesse caso, por exemplo, das exportações, vamos pensar PIS e COFINS e IPI, ICMS é outra coisa. Mas também é de acordo com o Estado a possibilidade. Então você vai fazer o seguinte, esse valor desse crédito aqui, você fica na sua conta corrente e quando um dia você for pagar, você desconta, mas grande parte não. Ou eu vou te incentivar mais ainda e você vai poder fazer um pedido de ressarcimento desses valores que estão acumulados na sua conta corrente. Se tiver de acordo com a legislação, você vai receber esse valor depositado. Ou seja, você transforma crédito tributário parado em dinheiro no caixa da sua empresa. Então isso é uma vantagem, isso é um favor fiscal, isso é um benefício de certa forma, porque você está mantendo crédito em operações desoneradas, que já é uma exceção à regra da não cumulatividade. A regra da não cumulatividade, na sua essência, tomar crédito da operação anterior para abatimento dos débitos da operação seguinte. Quando eu tenho uma operação seguinte que não há tributação, em regra não haveria crédito. Mas nesse caso, a legislação, de acordo com o tributo, de acordo com a circunstância, ela pode autorizar, mesmo que não haja uma tributação subsequente, a manutenção do crédito na etapa anterior. E isso permite você, no caso PIS, COFINS e IPI, pedir esse valor em espécie na conta corrente. Então, o ressarcimento, diferente da restituição, ele não exige que haja pagamento. Ele exige que haja uma lei que permita a manutenção de crédito numa operação que é desonerada. E que esse valor que fica acumulado na conta corrente do contribuinte seja ressarcido em espécie através de um procedimento que tanto na compensação, que tanto na restituição, que tanto no ressarcimento é exigido através de uma declaração acessória, que no meio é conhecido através das suas iniciais, que é PER de comp. Então vamos falar bem rápido, que é PER de comp, que significa pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação, que é tudo isso que eu falei para vocês. Pedido de reembolso ele é mais para as questões previdenciárias. Então eu tenho que retificar a obrigação acessória principal que originou o recolhimento primitivo. Retificar a declaração subsequente que diz qual que é o valor que eu paguei. PIS e COFINS, então aqui o FD Contribuições, a DCTF, e aí eu vou no ato subsequente fazer ou pedido de restituição, ou ressarcimento, ou fazer a declaração de compensação. No caso do IPI, por exemplo, FD fiscal, DCTF e o pedido de restituição, ressarcimento ou até mesmo a declaração de compensação. Então, dentro das modalidades de recuperação tributária, no que se refere à sua materialização, é importante esse refinamento dos conceitos a respeito do ressarcimento, da restituição e da declaração de compensação, ou seja, da compensação, utilizando a declaração acessória criada especificamente para isso, que você já deve ter ouvido falar com muita frequência e talvez não conhecia qual era a sua utilidade, que é o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação PER de comp. Não deixe de se inscrever no canal, de novo, deixe seu like, nos acompanhe, até a próxima aula, tchau, tchau.